Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Yara, sou responsável pelo serviço de cardiologia e pneumologia da Masters e hoje a gente vai falar sobre bronquite. Bom, a bronquite nada mais é do que a inflamação dos brônquios, né, do pulmãozinho. Quando a gente tem um animalzinho, assim como o ser humano, a gente tem a traqueia, ela é um tubo um pouco mais grossinho e daí ela vai se ramificando aqui no pulmão em vários brônquios, né, que são como se fosse uma árvore mesmo, tanto que a gente fala que é uma árvore brônquica, que ela vai dar vários raminhos que são constituídos por vários brônquios, né? Não se sabe por quê, mas alguns animais apresentam bronquite, uma inflamação. Algumas são agravadas, a gente já sabe mais ou menos a origem. É poluição, é uma casa que tenha fumante, que acaba tendo a inalação dessa fumaça cronicamente, que pode acabar gerando bronquite, mas normalmente a gente não sabe o porquê da causa. Bom, vou começar explicando para vocês, primeiro, como que é um brônquio normal. Esses caninhos que eu comentei com vocês estão vendo aqui? Essa daqui é a aparência de um brônquio normal. Vocês estão vendo? Tem a musculatura, tem uma boa abertura dentro dele, que é para passar o ar. Dentro tem, tá vendo? Tá um pouquinho mais amarelinho, assim. É uma camada, mas se vocês forem olhar, é uma camada bem fininha de muco, porque a gente precisa lubrificar esse brônquio. Dentro desse brônquio aqui, nessa partezinha, a gente tem uns cílios, que são eles que fazem a limpeza, né? Normalmente eles ficam fazendo esse movimento para caso entre alguma impureza, é feito este movimento. E daí fica no meio desse muco, porque esse muco hidrata esses cílios e eles acabam conseguindo fazer esse movimento. Então acho que aí você já consegue entender por que nos dias mais secos a gente começa a ficar mais doente, tanto a gente como quem tem problema respiratório, porque esse muco ele fica ressecado. Esse papel de limpeza dos cílios, eles já não funcionam mais, porque o muco fica ressecado e ele já não consegue trabalhar tão bem quanto antes. Nos casos dos animais que têm bronquite, o que acaba acontecendo? A gente já entra para esse cenário aqui. Lembra aqui, ó, olha como a camada de músculo que a gente tem aqui do brônquio para manter ele aberto, ela é de um tamanho normal, uma espessura normal. Olha a espessura que fica aqui. Olha o tamanho da camada de muco que ela já aumenta. Então, assim, olha a passagem de ar que eu tenho aqui comparado à passagem de ar que eu tenho aqui. É por isso que quem tem bronquite costuma normalmente a ter mais dificuldade respiratória, porque olha, e um pouco mais de cansaço, porque não tá mais passando ar como antes, né? E aí, a hora que a gente tem uma bronquite, por causa da resposta inflamatória mesmo, lembra que essa era a camada de muco normal pra gente manter isso lubrificado? Olha como que fica agora. Essa camada de muco, ela fica mais grossa e esse muco fica mais espesso, e aí, tanto que essa passagem de ar, quando a gente ausculta lá o nosso paciente e a gente ouve uma crepitaçãozinha, o que é a crepitação? É a passagem de ar por meio de um líquido. A gente não sabe qual é o líquido nesse caso, é o líquido do muco, né, que é um líquido inflamatório, mas assim também pode ser quando a gente ausculta crepitação pulmonar de edema pulmonar, né, que normalmente a maior parte das vezes é edema pulmonar cardiogênico. Mas também pode ser um edema pulmonar não cardiogênico, por exemplo, por causa de uma bronquite. Mas o som, ele é o mesmo, né? Então, assim, vai do especialista diferenciar qual que é um e qual que é o outro. Mas aí, qual que é o meu outro problema? Além dessa musculatura ter ficado inflamada, né? Inflamada, a gente tem algumas reações da inflamação, que é dor, calor, rubor, mas o mais importante de tudo, perda da função. A gente já tem uma diminuição da luz, né, aqui do brônquio, já não passa ar como antes. A gente tem um muco também que fica mais grosso, mais espesso. Lembra os cílios que eles têm que fazer a limpeza? Imagina agora, eles no meio de um muco muito espesso também, eles já não conseguem fazer essa limpeza como antes. E qual é o outro problema ainda por cima? Tá vendo esse muco? É comida para bactéria. É um lugar quentinho, tem muita comidinha ali boa dentro desse muco, então se entrar uma bactéria aqui, infelizmente ela pode acabar fazendo uma infecção. É por isso que quem tem bronquite, principalmente que não é tratada, acaba tendo pneumonia de repetição. É por isso que às vezes você fala, ai, meu animal já teve várias pneumonias, você já tratou várias vezes.
É porque a pneumonia, ela não é a doença em si, ela só foi resultado de uma infecção, por exemplo, secundária a uma bronquite. Enquanto a gente não tratar a bronquite, vai ficar tendo pneumonia, porque tá sempre com comidinha lá dentro, né, para a bactéria. E qual que é o intuito do tratamento da bronquite? Primeiro, a gente desinflamar essa área e também tentar retirar esse muco e fazer ele voltar na quantidade normal, né? Isso quando a gente pega mais no começo da doença. Mas como vocês veem, isso é uma doença crônica, né? Então, assim, não vai ser um tratamento que a gente vai fazer 5, 10 dias, até porque, assim, 10, 15 dias é literalmente o tratamento inicial da bronquite. É o mínimo do tratamento que a gente faz. Ele é realmente o inicial do inicial. A bronquite, ela não tem cura, ela tem controle, né? A gente tenta manter esse brônquio aí o mais desinflamado possível com medicações, para que essas coisas não ocorram, né? Porém, tem alguns animais que já têm uma bronquite um pouco mais crônica, que esse brônquio já acabou se remodelando mais, então a gente encontra um pouco mais de dificuldade, né? Algumas áreas já acabam ficando fibrosada, ou ele já perdeu mais a função dele, mas o intuito do tratamento em si é tirar essa inflamação. E outra coisa que agrava uma bronquite são normalmente a casa, assim. Infelizmente, para quem mora em São Paulo, por exemplo, um fator predisponente já é a poluição. E isso que você pode ter uma casa assim mais limpa que um hospital. Mas infelizmente, a gente vive em São Paulo e a poluição é bem pesada, né? Então, em casa, a gente tem que tentar minimizar qualquer fator que faça esse animal ficar exposto a um alérgeno. Qual é o maior, assim, motivos dele? É caminha, que tenha muito pelinho e ela não consegue ser higienizada tão periodicamente. É por isso que até em criancinha a gente fala, olha, não dá para ter tapete em casa, porque tapete junta muito pó, muita bactéria, e daí fica entrando esse alérgeno aí nesse ambiente inflamado. Dependendo da cortina também, porque a cortina não é um lugar que a gente consiga fazer uma boa higiene. É por isso que alguns animais, eles passam mal em casa, só de ir pro veterinário, eles já ficam bem. Por quê? Ainda mais quando ficam internados. Fala assim, mas gente, a gente não fez nada e ele já tá melhor, porque a gente tirou ele daquele ambiente que tem muito alérgeno, porque normalmente quando a gente vai para uma clínica veterinária, a gente tem a mesa do veterinário, a mesa do atendimento, a mesa da consulta, e se for ficar internado, a baia que esse animal vai ficar. Mas ele não é exposto a esses tipos de alérgeno, né? A gente não tem onde colocar esses tipos de alérgenos. E assim, tem algumas manobras em casa que a gente consegue fazer, que é retirar o tapete, retirar a cortina, retirar algumas almofadas, tentar limpar a caminha deles com mais vezes do que antes, comprar um tecido que junte menos pó. Quem é gatinho, ficar atento ao tipo de casinha, que não pode ter casinha fechada, ao tipo de granulado que tem dentro da casinha, que isso faz toda a diferença. Mas tem algumas coisas que, infelizmente, a gente não tem o que fazer, né? Por exemplo, a nossa cama, o nosso travesseiro. Muitos pets hoje em dia, não que chega até dormir, muitos pets dormem com a gente dentro na nossa cama, mas alguns ficam deitados ali durante o dia, mas à noite vai para a própria caminha, mas passa o dia. E na nossa cama, que a gente troca, né, de anos em anos, ela tem muito ácaro, né? Principalmente um que tem muito ácaro é o nosso travesseiro. Eu não sei se vocês sabem, mas o travesseiro tem que ser trocado a cada 1 ano. Depois de 1 ano, vocês sabiam que o peso do travesseiro, 1/3 deles é só de ácaro, tanto vivo quanto morto? Se você tem rinite, o seu animal tem rinite, você pode fazer o tratamento que for. Se você não tomar conta do seu travesseiro, isso já é um fator horrível, porque assim, você dorme o quê? 8 horas por dia, todo santo dia no seu travesseiro? Então, algumas coisas a gente consegue melhorar no dia a dia do nosso animal, mas algumas, por exemplo, o nosso sofá, que o cachorro também fica lá. A gente tenta fazer o quê? Fazer uma limpeza maior, passar o aspirador com mais frequência, limpar com um paninho úmido e sabão neutro. Então, assim, a gente faz o que der na casa, porque tem todo o manejo ambiental associado à medicação oral, tá bom? Então, a bronquite funciona desse jeito, mas o importante a bronquite não tem cura. Procura um serviço especializado de pneumologia, assim como aqui na Masters. E normalmente a tosse também é um sintoma que a gente vê bastante nesses animais, é assim que a gente descobre normalmente que esses animais têm bronquite, né? Só fazer um adendo,
Às vezes o animal tem bronquite e a gente faz um raio-x e no raio-x não aparece nada. Não é sempre que no raio-x vai aparecer bronquite. Não é porque não tem bronquite no raio-x que esse animal não tenha. Às vezes não teve tanta alteração pulmonar, remodelamento, que apareça no raio-x. Mas esse animal tem bronquite. A gente faz exame físico, a gente faz anamnese, né, que é a conversa, a entrevista com o tutor, e pelo exame físico, exame clínico, a gente deduz que tem a bronquite e, na verdade, a gente faz a radiografia para ver se não tem mais nada associado, mas o diagnóstico praticamente já está feito, né? Então, é um conjunto de fatores, a gente não pega fatos isolados, a gente tenta juntar tudo para que isso faça sentido. Então, se você tem um cachorrinho que tosse, eu falo, mas ele não tosse de forma contínua. Às vezes não é de forma contínua. Pode ser sazonal, por causa de mudança de clima. Por exemplo, chega nessa parte, junho, julho, o tempo começa a ficar um pouco mais seco. É quando você nota tosse, talvez ele só volte a tossir no ano que vem. É aquele animal que tem pneumonias recorrentes. Quantas vezes você já usou? Você está usando antibiótico todo ano, seu animal, que está pegando pneumonia todo ano? É melhor você pesquisar isso daí que está acontecendo, porque não é assim que funciona. Então, a gente tem que descobrir a causa de base. Se você tem um cachorrinho que tosse, mesmo que seja em períodos isolados, mas essa tosse ela é contínua, apesar dela não ser assim, de ficar todos os dias tossindo, mas ele tosse agora, daqui umas 3 semanas tosse de novo, e daqui a pouco tosse de novo, ou se não é todo mês de julho, todos os meses que começa a fazer alguma coisa diferente no clima. Procure saber de onde está vindo essa tosse. Lembre, qualquer doença, quanto mais no começo a gente pega, a gente consegue tratar melhor. Se a gente tem um brônquio que só está inflamado, a gente tem mais sucesso na terapia desinflamando isso. Porém, se a gente pega um brônquio que já está totalmente remodelado, depois a gente pode falar dessa fase avançada aí da doença bronquial, né? A gente pode conversar sobre isso, mas o intuito é pegar no começo, onde a gente ainda consegue desinflamar e dar uma boa qualidade de vida para esse animal. Não espere esse brônquio estar totalmente remodelado. E aí, assim, fibrose, gente, fibrose é uma cicatriz. Em cicatriz, infelizmente, a medicação já não age, né? Porque é praticamente um tecido morto. Então, procure o serviço de pneumologia. Se você tiver aí na sua cidade, vai ser ótimo. Se não, converse com o seu clínico geral para você fazer o tratamento no comecinho. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo. Tchau, tchau!